o carpinteiro, o filho de Maria? E o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Oremos, meus irmãos. Bondoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque temos a oportunidade de ler as Sagradas Escrituras com liberdade. Pedimos ao Senhor que nos oriente, Senhor, a essa explanação, a essa exposição. A compreensão, ó Deus, de não sermos um povo incrédulo. Nos afaste, Senhor, de sermos um povo que está acostumado com o Senhor e acaba lhe desprezando. Nos ajude e nos auxilie, Senhor, a aplicar esse texto aos nossos corações. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Podem se assentar. Eu vou aqui acender essa aqui. Isso. Meus irmãos, nós estamos na 21ª exposição do Evangelho de Jesus segundo Marcos. E é uma exposição que vai poder nos trazer uma trajetória, vai poder nos guiar e no proceder das nossas vidas e também da nossa fé. Eu tenho o tema dessa pregação, dessa exposição, chamado A Incredulidade de Nazaré pode ser a sua, ou pode ser a nossa. A mesma incredulidade do povo de Nazaré, do povo da cidade de Jesus, pode ser a nossa. E aí nós veremos isso. Jesus, ele vinha de uma sequência onde nós vemos que ele acaba de libertar um homem de muitos demônios, de legiões de demônios. Ele cura uma mulher que tinha 12 anos de uma doença de fluxo de sangue. E ele também triunfa sobre a morte a respeito de uma menina que estava doente, a filha de Jairo. Quem estava aqui semana passada ouviu falar sobre a filha de Jairo e também dessa mulher do fluxo de sangue que tinha 12 anos aí que estava sofrendo. De quem viu na semana retrasada, viu a questão do homem endemoniado também, que foi ali curado, liberto pelo Senhor e pregava em Decápolis. Essa sessão aqui, essa perícope que foi separada para o dia de hoje, ela é notável, diferente entre as demais, porque Jesus ele vem de uma trajetória que ele cura, ele liberta ali aquele homem e ele começa a pregar a palavra, só que ao mesmo tempo, o povo de Decápolis, eles mandam Jesus embora, mas fica ali um homem pregando a palavra. Ele vem ali, logo na margem, o povo começa a apertá-lo, e aí o povo quer estar com ele, quer estar perto de Jesus. Vem uma mulher, pega nas suas vestes e é curada por ele, se alegra, festa para as pessoas e principalmente para aquela mulher. Depois ele vai na casa de Jairo e ressuscita aquela menina. Ele diz para aquela menina levantar, ela se levanta, ela se alimenta. Imagine a alegria dessa casa. Então ele vem de uma crescente de milagres e muitas pessoas se alegrando e querendo estar perto dele. Ele chega em Nazaré, sai dali da Galileia, vai para Nazaré em termos de 30 a 35 quilômetros. Chegando ali, ele está na sua cidade. Chegou na sua cidade onde ele cresceu. Ora, meu amigo João, meu amigo José, meu amigo Luiz, meu amigo Zezinho está ali. Ele chega na cidade onde ele crescera, onde ele talvez teve algumas funções com o seu trabalho, o ofício de carpinteiro, com o seu pai, José, e assim todos viram ele crescer, né? Vocês que são, quem é mais velho aqui, talvez tem sobrinhos, ou alguém que mora muito tempo na rua, que viu aquela moça grávida, e aí depois ela teve o bebê, e aí o bebê fez o primeiro ano, aí hoje quando você vai ver, fala, nossa, já está na faculdade? Tem às vezes assim, quem mora muito tempo num bairro, né? Nem passou, e aí a pessoa já está grande. Jesus, ele volta para Nazaré. E esse parágrafo, ele forçadamente coloca o leitor em uma questão. Quem é Jesus? Marcos, ele vai nos forçar a pensar na pergunta que esse povo faz: quem é esse Jesus? E eu quero que você fique com essa pergunta já no seu coração. Quem é esse Jesus que você diz que você serve? Quem é esse Senhor que você diz que você ama? Quem é esse Senhor que você diz que você pede ajuda dele, talvez todos os dias?
Quem é esse Jesus? Nós lemos que, tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e sendo acompanhado com os seus discípulos. Vemos que os discípulos, eles caminham junto para aprender com o seu mestre. Aquele que deseja aprender de Jesus, deve estar perto de Jesus para aprender. Não tem como você querer aprender gramática se você estiver estudando filosofia. Não tem como você quiser aprender matemática se você está estudando história da igreja. Se você quer aprender de Cristo, você tem que estar perto de Cristo, perto da palavra de Cristo. E os seus discípulos estavam caminhando junto, acompanhando Jesus lado a lado para onde ia. E nós vemos então na parte A do texto, do versículo 2, que eu vou começar a trabalhar o texto para você. Na parte A, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos o ouvindo se maravilhavam. Eu separei em duas partes esse texto, até a vírgula de se maravilhavam. A primeira parte que nós vemos aqui é que Jesus, ele é o Senhor do sábado. Jesus, ele é o Senhor. Lembra-se que a capítulos anteriores ele tinha curado no sábado, ele tinha expulsado um demônio no sábado, e os fariseus ficaram nervosos com ele, porque não queriam que fizesse o bem no sábado. Ele é o Senhor do sábado. O sábado já tinha otorgado por Deus, determinado por Deus, que era o grande dia do Senhor. Era o dia do Senhor, onde eles paravam o que faziam para cultuar o seu Deus. Eles paravam a sua vida para engrandecer o nome do Senhor. Desde as 6 horas da tarde, mais ou menos da sexta, até 6 horas da tarde do sábado, eles ali ficavam diante do Senhor e cultuando o Senhor. Na sinagoga, o culto público do Senhor era no sábado. E o Senhor, dono do sábado, ele vai para a sinagoga. Mas se ele quisesse, Jesus ele poderia estar em outro lugar, orando e pregando e fazendo sinais e maravilhas em outro lugar. Por quê? Porque ele é dono do sábado. Jesus poderia ir descansar um pouco, porque ele estava trabalhando muito. Olha, Jesus ele vem de uma trajetória muito forte. Vemos no capítulo 2, onde a família diz assim, ele faz tanta coisa que ele não está nem comendo, ele está perturbado, ele está fora de si, os seus parentes diziam. Então Jesus ele poderia falar, chegou o sábado que é o dia do Senhor, e eu sou dono do sábado, eu vou descansar. Jesus, mesmo sendo o Senhor do sábado, ele valoriza o dia do Senhor. Mesmo sendo dono do sábado, ele valoriza. Ele estava presente na sinagoga, prestando culto ao Deus soberano, ensinando e pregando as boas novas. E o que isso já pode trazer de aplicação e aprender para nós? Valorizar o culto público do Senhor. Valorizar o dia do Senhor. Hoje temos como verdade que o domingo pertence ao Senhor. Por que foi trocado do sábado para o domingo? Porque a igreja primitiva, vemos em Atos, em Romanos, em 1 Coríntios, que ela se reunia aos domingos porque é o dia que o Senhor ressuscitou. Então nós vemos o povo de Deus no Velho Testamento se reunindo no sábado, e no Novo Testamento o povo de Deus se reunindo no domingo, celebrando a sua ressurreição e cultuando ao Senhor no domingo. Então, a partir da igreja primitiva, o dia grande do Senhor e de cultuar o Senhor é o domingo. Então a igreja se reúne no domingo para prestar culto ao Deus soberano, a prestar culto àquele que nos salva, a prestar culto àquele que nos liberta. Eu sei que nós trabalhamos muito e temos muitos afazeres, mas nós não podemos deixar essas coisas para desvalorizar o culto público. Olha aqui, o texto nos mostra que chegando no dia de sábado, Jesus foi para a sinagoga. Ele não precisava estar ali, ele é dono do sábado, mas ele valorizava esse dia. E é uma coisa que nós devemos valorizar, meus irmãos. O que não é valorizar o culto público? Eu trouxe alguns pontos para nós aqui, para que a gente possa orientar as nossas vidas. Faltar constantemente no culto é desvalorizar o dia do Senhor. Faltar por pequenos motivos é desvalorizar o culto público do Senhor.
Faltar porque estar não desejoso de ir é desvalorizar o dia do Senhor. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque o texto nos traz uma orientação que no sábado o Senhor ele não quis fazer outra coisa, a não ser continuar com a cultura, que era estar na sinagoga ensinando, estar junto com o povo que deseja Deus. Eu quero trazer uma observação aos irmãos. Sabe por que faltamos no culto e não no trabalho? Porque Deus não deposita um Pix para nós no dia 5º dia útil. E por esse motivo, cria-se uma frase para nós: Deus entende. Já viu alguém falar assim, olha, eu vou faltar no meu trabalho, o meu chefe entende? Não, mas no culto, não, no culto tudo bem, Deus entende. Meus irmãos, isso não é uma apologia para você literalmente não tirar umas férias e ir passear, você ir visitar um parente, você não conseguir vir no culto, e isso é saudável, você viajar, você ter as suas férias, é saudável você se enviar e ver os seus parentes que não vê há tanto tempo, isso é saudável e façam isso. Mas a minha questão aqui é trabalhar no faltar constantemente, faltar por pequenas coisas, faltar porque está desvalorizando o culto público. Então, meus irmãos, tomem cuidado com isso, porque se o nosso Senhor, Ele está fazendo isso, valorizando o sábado, nós também temos que valorizar o sábado. E a desvalorização do culto público, do dia do Senhor, ela aumentou depois da pandemia. Porque a pandemia nos abriu um cardápio, né? Hoje, em vários restaurantes que você vai, você lê um QR Code, né? E aí o cardápio está ali no celular. E esse cardápio também está no dia do culto do Senhor. Olha, pega seu celular agora. Não, estou brincando, não faça isso. Se você pegar o seu celular nesse horário, ou às 6 e 7 horas da noite, quantos links de culto ao vivo você vai ter para assistir? Diversos. Você vai ver pastores presbiterianos, pastores batistas, pastores pentecostais, você vai ver vários tipos de culto. E por causa desse cardápio, nós podemos escolher, eu não vou para o culto hoje, então eu vou assistir. Qual o culto que eu vou assistir hoje? Bom, eu estou meio triste hoje, né? Então eu vou ver o tema da pregação e dizer: o Senhor cuida da tristeza dos teus filhos. Opa, é esse culto que eu quero assistir. Aí ele fala: nossa, Deus falou tremendamente comigo. Meus irmãos, eu não estou falando que você não pode, durante a semana, hoje, assistir um culto que fale ao seu coração. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que a gente tem cardápios. E que eu estou precisando de profecia. Aí você vai e coloca lá, profecia de helicóptero para a minha vida. Você vai encontrar também profecia de helicóptero. E aí é um cardápio, meus irmãos. E isso, meus irmãos, isso acontece com o futebol. Com o Campeonato Brasileiro. Você quer qual time você quer assistir? Se você quer sofrer, assista o jogo do Corinthians. Aí você vai sofrer bastante, né? Mas se você não quiser, infelizmente vou ter que dizer isso, assista o jogo de outros times. Você achou que ia falar Palmeiras, né? Não faria uma coisa dessa. Mas, meus irmãos, o dia do Senhor, no culto público, não é um espetáculo, e sim uma prestação de culto. É ativo, é presente, é servindo, é engrandecendo o nome do Senhor. Mas hoje o desleixo está vencendo a importância da valorização. O desleixo, de qualquer forma, de qualquer maneira, eu vou lá bater o meu cartão. Não, você não veio bater cartão. Outra perspectiva do culto do Senhor que é errado. Eu vou para o culto para me abastecer. Meus irmãos, isso é um ensinamento errado. Nós não somos um posto de gasolina. Deus não é um posto de gasolina injetando etanol, gás ou gasolina em você. Nós viemos aqui por causa dele, não por nós mesmos. Nós estamos aqui para cultuar ele, para engrandecer ele, para exaltar ele, porque ele é digno do culto, ele é o Senhor do culto, ele é a centralidade do culto e não nós.
Quando nós vemos aqui, nós viemos da semana e falamos, Senhor, a minha semana foi péssima, eu tive várias dificuldades, trabalhei demais, mas eu estou aqui diante do Senhor para cultuar o Deus que me traz vida, que mesmo no meio do caos cuida de mim, que mesmo no meio da dificuldade cuida de mim. É isso que é o culto público do Senhor, e não um reabastecimento da nossa vida, e pela misericórdia dEle, graças a Deus, Ele nos fortalece, saímos mais revigorados aqui, porque prestamos culto a Ele. Quando nós servimos a Ele, quando nós damos a Ele, Ele nos preenche de forma grandiosa. Se Cristo valorizava estar na sinagoga no dia do Senhor, por que muitos cristãos hoje no Brasil e fora do Brasil não valorizam estar? Hoje você pode ter certeza que agora tem alguém que não foi para o seu culto da sua própria igreja, ele está assistindo o culto, talvez no celular, na sua cama, tomando um chazinho, não da dona Sandra, que é maravilhoso, né? Mas um chazinho com um pãozinho, uma bisnaguinha e ali tranquilamente. E dizendo, eu estou no culto público. Não, não está. Ele está num espetáculo, ele está numa transmissão de uma pregação, mas não no culto. Culto é presencial. Mas eu sei o porquê que isso acontece. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria. O temor de Deus fugiria dos corações e a iniquidade, que é olhar para o seu próprio umbigo, também aumentaria. E meus irmãos, quando eu digo isso, eu não estou dizendo como que você não, se você faltar no culto que vem, todo mundo vai olhar para você e vai falar, nossa, está desvalorizando. Talvez você já marcou uma viagem. Viaje. Vá com sua esposa, com a sua família e viaje. Faça isso, é bom. Mas tome cuidado para não desvalorizar o que o Senhor valorizava. E continuando o texto, chegamos na parte B, dizendo, de onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi lhe dada? Como fazem mais maravilhas por suas mãos? Eles olham para Jesus e fazem assim, de onde vem essa sabedoria? De onde vem essas maravilhas da sua mão? Que é isso? Não é este o carpinteiro, o filho da Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão e suas irmãs não vivem aqui entre nós? Nós não conhecemos essa pessoa. De onde vem tudo isso, meus irmãos? De onde opera todas essas coisas desse Cristo? Em primeira mão, vemos o povo maravilhado com a sabedoria de Jesus. E ele pergunta, que maravilha é essa das suas mãos? Ele é muito sábio, ele tem uma sabedoria muito grande e faz maravilhas. É aquele povo que quando ouve talvez um pregador, um filósofo, um coach, alguma coisa, fala, nossa, como essa pessoa é sábia. Ela fala bem, ela tem uma boa oratória, a voz dela não irrita. É muito bom, que sabedoria vem essa? Mas nós vamos aprender que o texto mostra que você reconhecer que alguém é sábio não te traz fé. Reconhecer que talvez uma boa pregação que você escutou não te traz fé e nem prática, a não ser com sua responsabilidade pessoal. Até parece que o povo estava prestes a crer no Messias, né? Porque eles estão falando bem, quem é este? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Quem é esse? Esse não é o carpinteiro? E aqui, meus irmãos, primeiro devemos entender sobre o carpinteiro, não é um desmérito. Muitas pessoas falam assim, aquele carpinteiro lá. Não é um desmérito, porque nessa época existiam várias profissões. Uma delas era a carpintaria, outras com ferro, outras era o apóstolo Paulo que fazia tendas ou redes para vender, mesmo sendo poliglota e treinado muito no judaísmo, aos pés de Gamaliel. Ele era muito sábio, doutor, ele era muito inteligente, mas também tinha o seu trabalho. Nós vemos aqui então que não é um desmérito ser um carpinteiro, eles estão ali olhando para isso, não dizendo como um coitadinho, mas carpinteiro como uma profissão comum, de uma família comum, de pessoas comuns. Eles falam assim, mas eles não eram nosso vizinho? Elas são pessoas que vestem as mesmas roupas que a nossa. Ele não seria o Messias? O Messias viria num trono, ou ele viria como um guerreiro para os zelotes. Ele deveria estar cheio de roupas de ouro, ele deveria estar cheio, otorgado de poder político. Não, ele era
comum. E meus irmãos, isso é uma dificuldade para nós nos dias de hoje. As pessoas, elas não se alegram por ser ou ter uma família comum. Eu louvo a Deus que eu sou um pastor comum, um marido comum, com uma esposa comum, com uma filha comum, numa igreja comum, com irmãos comuns. Nada na minha vida é extraordinário. Nada. E isso me alegra. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, que eu não desejo coisas a mais, trabalhar, estudar, conquistar coisas a mais, talvez bens materiais, não, mas eu estou contente. E contentamento, meus irmãos, é o que você sente pelo Deus e por aquilo que Ele tem te dado. Eu sei que esse Jesus aí, ele é comum, não, ele é igual a nós, ele não pode ser o Messias. Terrível coisa, meus irmãos, é para nós, queremos nos igualar com Cristo. Terrível coisa é para nós queremos nos comparar com Cristo. Ele tinha uma vida comum, mas Cristo não era uma pessoa comum. Ele era o Deus extraordinário, ele era o Deus soberano sobre toda a terra. E eles queriam se igualar, e você vai também procurar na internet, você vai ver pessoas dizendo que se Jesus estivesse no Éden, ele também comeria o fruto, se igualando o homem com Cristo. Isso não existe, meus irmãos. Isso é uma heresia. A falta de temor das pessoas fazem delas se igualarem com Deus e pensar que tudo pode ser feito sem fé e sem obediência a Ele. Já viu que pessoas caem por causa disso? Porque elas acham que pode fazer todas as coisas? Olha só, muitos casamentos estão em crises porque um ou outro querem fazer as coisas com a sua própria mão, mas de vez de pedir auxílio e ajuda primeiramente ao Senhor, segundo, a conselhos bíblicos, segundo, a uma orientação talvez psicológica, mas não, com a própria força, com a própria mão. Muitas pessoas acabam tendo dificuldades financeiras porque não falam, eu não consigo literalmente trazer governo nas minhas finanças. Por quê? Porque não gostam de pedir ajuda, se querem, não se diminuem diante do Senhor e querem se igualar porque acham que são soberanos. A Bíblia vai nos mostrar, no final do versículo 3, leia comigo, não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Essa palavra escandalizar, ela vem do grego que conota mais do que ofender-se. Ela significa que eles rejeitaram e voltaram as costas para Deus. Quando fala assim, eles se escandalizaram, eles rejeitaram o Senhor Jesus e viraram as costas para Ele, dizendo, não é esse. Jesus é um tipo particular de profeta, que é um profeta sem honra. Ele não é o primeiro nas Sagradas Escrituras a ser rejeitado. Ainda há pouco, há 3 capítulos atrás em Marcos, um homem tinha sido já rejeitado por muitos. O João Batista. Ele já tinha sido rejeitado por muitos dizendo ali que ele era um hipócrita, por muitos dizendo que ele era um falso profeta. E não é o primeiro profeta de Deus a ser rejeitado no meio do povo. E Jesus, então, no capítulo 4, ele aplica um ditado popular. Jesus, porém, no versículo 4 disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então você vê que ele diz assim, é mais valorizado o de fora do que o de dentro. E gente, esse ditado ele aplica em todos os lugares. A familiaridade, meus irmãos, é terrível. Ela pode nos levar ao desprezo. É paradoxo isso, porque João Batista reconhece quem é Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus reconhece do alto quem é Cristo. Este é o meu filho amado a quem me comprazo. Os demônios lá em Geresa ou em Gadara reconhecem quem é Cristo, dizendo Filho do Altíssimo. Mas os nazarenos não reconhecem porque se acostumaram com o filho de Maria. Eles não tomaram cuidado, e eu peço a vocês para também não tomarem cuidado com a familiaridade gera o desprezo.
Vou dar um exemplo para que você lembre disso. Familiaridade gera desprezo em muitos corações. Lembre-se da sua casa. O marido e a esposa. Por muitas vezes, o marido e a esposa trata-os de fora com maior amor, maior carinho, maior paciência do que a sua esposa e os seus filhos dentro de casa. E também a esposa tem maior paciência, ela tem maior tranquilidade, ela fala com mais calma do que com os que estão dentro de casa. Porque se familiarizou em casa. Espera aí, vou te dar um exemplo melhor. Irmãos que estão aqui deram uma carona para uma família e compraram uma coisa no mercado. E aí eles demoraram. E aí o irmão fala assim, irmão Alex, me perdoa, porque está demorando. O irmão Alex, tranquilo, pô, estou aqui, estamos juntos. Fica tranquilo, pelo menos a gente já bate um papo. E se é a esposa? Vamos! Tá olhando aí o rótulo, tá lendo o código de barra, vamos, porque a familiaridade gera desprezo. Olha uma pessoa quando entra no trabalho, ela fala, nossa, Deus seja louvado. Irmãos, posso dar um testemunho na igreja? Eu estava desempregado e arrumei um emprego, Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, Deus seja louvado, eu vou dar o dízimo ao Senhor, eu vou me alegrar, oh glória, aleluia. Dá 6 meses, conversa com essa pessoa. Ele fala assim, aquela empresa é uma desgraça. Aquilo é o cão. Tô louco para ser mandado embora dessa desgrama. O que acontece? A familiaridade gera desprezo. Agora vamos lá. Tios da salinha. Ou quando vocês recebem as crianças aqui. Oi, meu amor, como você tá bonito. E em casa, como é com os filhos? A familiaridade gera desprezo, meus irmãos. No culto, quando a pessoa vem, visita pela primeira vez, fala, nossa, que igreja bonita. Olha essa cruz iluminada, que linda. Olha ali os irmãos como recebem. Tem um chá da Dona Sandra, que bênção. Olha aí, gente, que bênção, o culto é legal. As pessoas, elas cumprimentam, as pessoas. Aí você vai se familiarizando. Aí você vai conhecendo o cheiro das pessoas, os defeitos da igreja, as coisas do prédio que precisa ser melhorada. A familiaridade gera desprezo. Aí a pessoa olha uma outra igreja com telão de ponta a ponta, uma orquestra no palco e fala, nossa, ali é um culto. Por quê? A familiaridade do simples gerou desprezo. Quantas vezes nós não estamos desprezando ao Senhor? Porque estamos familiarizados. Meus irmãos, na ceia que vem, provavelmente eu vou passar para os irmãos um vídeo de uma igreja que nós vamos ajudar junto também lá com o pastor Renato Vages na África. Numa região onde eles são uma igreja reformada e eles são perseguidos lá, porque não podem ter um culto público e ficam diante da sua fé. Mas, quando a Bíblia chega lá, o que eles mais pediram para nós foi ensino. Nós precisamos de treinamento, nós precisamos de bons livros. E pediu para que nós fôssemos lá para dar treinamento teológico para eles. Isso é uma dádiva, né, meus irmãos? Isso é uma bênção. E aí eu vou passar o vídeo para vocês provavelmente na semana que vem. Eles não têm muitas Bíblias, bons livros teológicos, uma Amazon para ficar comprando muito, porque também não tem muito recurso financeiro. E também ele nos disse no e-mail que não tem muitos telemóveis. Quem lembra desse telemóvel? É o celular que está no nosso bolso. Nós estamos familiarizados com essa Bíblia na nossa casa. E por estarmos familiarizados com ela, nós desprezamos e não lemos. Já percebeu? E quando você fica 2 meses sem comer um churrasco e é convidado para ir na casa de alguém para comer um churrasco, Deus me livre de quanto você vai querer comer, porque faz tempo que você não come um churrasquinho. Aí você é convidado para ir para uma churrascaria e faz 3 meses que você não come uma carne. Você vai como? Em jejum. Não vai? E falando assim, hoje eu vou dar prejuízo. Imagina se nós tivéssemos isso na valorização da nossa casa. Hoje eu vou fazer o máximo pela minha casa. Hoje eu vou fazer o máximo pelo Senhor. Hoje eu vou fazer o máximo pela igreja. Hoje eu vou fazer o máximo na leitura da palavra de Deus. A familiaridade gera desprezo. E a gente tem que tomar cuidado com isso.
E aí nós temos também eles dizendo assim, ele é o filho da Maria? Ele não está dizendo o filho da Mariazinha. Então nós temos aqui pelo menos 4 pensamentos e sugestões para eles falarem, mas se você vai ver em Lucas, ele fala filho de José. Mas em Marcos ele fala filho de Maria. Então nós temos 4 sugestões do porquê que eles falaram filho de Maria. Primeiro, uma referência ao seu nascimento virginal, a Virgem Maria. Então eles deram uma referência a essa. Segundo, um ataque à legitimidade divina de Jesus. Ele não é filho da Maria? Como que ele pode ser divino? Terceiro, é usada para distinguir entre os filhos de Maria com José e os filhos de Deus, o Filho de Deus, interrogado pelo Espírito Santo. E quarto e último, que eu me inclino mais por esse pensamento, é usado porque José já tinha morrido. Então, eles não colocaram o nome ali de José, certo? Então, nós vemos que depois que Jesus nasceu, Maria, ela teve relações com o seu marido José e teve outros filhos relatados aqui e também em Tiago nós vamos compreender isso. No versículo 4, 24 de Lucas diz, e Jesus prosseguiu, de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E tomem cuidado com isso, porque os próprios parentes e amigos deles, familiares, estavam desprezando. E aí você fala assim, pastor, é isso, minha família está me desprezando. Esse texto não está aplicado a nós, mas à rejeição de Cristo. E o final do texto, eu vou dar um spoiler para vocês. O final do texto que eu vou aplicar para vocês é que, não que nós somos aquele igual Jesus que está sendo rejeitado, mas talvez estamos sendo igual os nazarenos, rejeitando a Cristo. Esse vai ser a centralidade do pensamento dessa pregação. As obras poderosas de Jesus não necessariamente resultou fé na vida das pessoas. Para os que não têm entendimento, o resultado das obras poderosas de Jesus é uma confusão e muita hostilidade. Então, Jesus ele expulsa demônio, as pessoas ficam se alegram e outros ficam nervosos, porque ele fez isso no sábado. O homem tem a mão ressequida e ele vai e cura aquele homem e aqueles fariseus se juntam com outros homens para querer matá-los. O que é isso então? Que as obras grandes de Deus em muitos corações vai trazer hostilidade, para outros vai trazer felicidade. Para muitas pessoas as obras divinas de Deus vai ser terrível, mas para outras vai ser obra de salvação. As pessoas de Nazaré, bem como os parentes da família de Jesus, pertenciam àqueles, entre parênteses, que Jesus vai falar no capítulo 2, aqueles que são de fora, que ouvem, mas não têm ouvidos para entender. Lembra quando ele chamou os 12 discípulos? Lembra quando ele chamou os seus próprios discípulos e falou assim, olha, eu vou falar em parábolas para que eles ouçam e não entendam, para que eles não creiam, não se arrependam e não sejam perdoados. Que texto que nos intriga. Então chegamos no capítulo 5, estamos indo para o final da exposição. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. A ausência desses milagres de Jesus e de fazer grandes maravilhas em Nazaré não é uma limitação do poder de Deus. Não é porque a pessoa que não tem fé ele não pode operar milagres, não. Porque o Senhor pode operar milagres da forma que Ele quiser, em quem Ele quiser. Mas é uma limitação daqueles orgulhosos de reconhecerem quem é Cristo. Não é uma limitação de Deus, é uma limitação do orgulhoso. Não é uma limitação que Deus não pode curar aqueles, mas é uma limitação dos orgulhosos que olhavam para Jesus e diziam, esse é irmão de Tiago, esse aí eu conheço desde pequeno. Ele mora ali, na casa número 3, filho da Maria. O pai dele morreu, eu lembro, fui no velório. Eles não reconheciam, são orgulhosos. Cristo tem poder para fazer milagres em quem Ele quiser e em qualquer lugar. Porém, para os incrédulos que são curados, neles vai gerar orgulho e autossuficiência. Quando o incrédulo ele é abençoado por Deus, não gera nele temor, e gera nele autossuficiência. Toda pessoa que é orgulhosa, quando alguma coisa boa acontece na vida dela, ela não vai se render a Deus. Ela vai dizer, eu sou o cara, eu faço muito.
E quando essa pessoa, ela está com outra pessoa do lado, e ali então a outra pessoa erra com ela, sabe o que ela fala? Falei para você, eu estava certo. E por que muitas pessoas acabam caindo, meus irmãos? Por conta desse orgulho, por conta deste mal, meus irmãos, que é as pessoas incrédulos e autossuficientes. Você não pode ser autossuficiente, sabe por quê? Eu tive a experiência de ser picado pelo mosquitinho da dengue. E graças a Deus que não foi hemorrágica. Alguém aqui mais já teve dengue? Teve dengue, Lilian? Foi fácil? Dói muito, não dói? Pior que Covid. Meus irmãos, aquele mosquitinho me derrubou durante 9 dias. Alguns até mais. E você acha mesmo que você é tudo isso? Você acha que você é mesmo essa última bolacha do pacote? A autossuficiência, meus irmãos, e o orgulho nos leva e nos limita a uma crença limitante que não nos faz reconhecer a Cristo. E outra coisa, os milagres de Jesus, eles não eram uma performance teatrais, não era uma apresentação para que todos pudessem ver. As demonstrações dos milagres de Jesus é a vinda do reino de Deus, é o poder miraculoso de Deus através do ministério de Jesus. Alguns milagres ele fez, como a Bíblia vai nos dizer, ali no versículo 5, ele não pôde fazer ali nenhum milagre a não ser curar poucos doentes. E aí a gente pode então entender que ele encontrou algumas pessoas com fé, ele encontrou, ele quis gerar cura na vida de algumas pessoas, porque mesmo ele podendo fazer isso. Então nós podemos entender que talvez Jesus possa ter encontrado algumas pessoas com fé naquele lugar e outras não. Ou ele quis mesmo assim fazer o seu milagre na vida dessas pessoas. E no versículo 6 diz assim, e admirava-se da incredulidade deles. Meus irmãos, isso é algo muito incrível quando nós lemos isso. Jesus olha para aquele povo e se admira negativamente. Ele olhou para o povo e falou assim: eu estou admirado como você é ruim. Eu estou admirado. Não é que ele foi pego de surpresa. Aqui ele usa uma hipérbole para que os homens possam entender, na letra dos homens, no entendimento dos homens, ele fica admirado de como essas pessoas os desleixou, deixou de lado, de qualquer forma, de qualquer maneira. As pessoas não creram, as pessoas viam que ele era sábio, as pessoas viram sinais, as pessoas viram maravilhas, as pessoas viram algumas curas, mas elas estavam inertes. Elas costumavam a sua vida. Elas iam caminhando de qualquer forma, de qualquer maneira, e ia se levando. E eu quero terminar, meus irmãos, com o versículo 7. O versículo 7, leia comigo, no final do versículo 6, desculpa. A parte B do versículo 6 diz assim, ó: e Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Olha só, ele acaba de ser rejeitado. Ele fica maravilhado com o povo que não tem fé, um povo que era incrédulo. E o que ele faz? Ele fica triste? Não, ele sai pregando a palavra de Deus. O Senhor não fica ali vendendo o evangelho, pedindo por favor, deixa eu entrar no seu coração. Você já viu essa pregação? Por favor, dê uma chance para o Senhor essa manhã. Por favor, o Senhor está querendo entrar no seu coração. Deixe Ele entrar. Não, ele não ficou assim. Deixa eu contar algo para você. Se você não abrir o seu coração para o Senhor Jesus e reconhecê-lo, o inferno te espera. Não está na prateleira, meus irmãos, a venda do evangelho. Não está na prateleira, ai, o Senhor te ama tanto no seu pecado. Ó traficante, ó adúltero, ó promíscuo, ó viciado em pornografia, o Senhor te ama tanto. Não!
Ele ama, ele odeia o pecado e também o pecador. Meus irmãos, nós devemos ver que o Evangelho não está numa prateleira, como nós vamos no mercado e escolhemos o sabão minuano, ou o sabão Omo, ou o sabão, seja lá qual for. Ele não está numa prateleira dizendo, ai, por favor, deixa eu entrar na sua vida. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele governa. Ele não está pedindo por favor para ninguém. Para ninguém. Jesus não fica mendigando a sua palavra para quem não quer. Lembra-se da semana passada? Nós temos as carpideiras chorando lá na casa daquela pequena menina. Nós temos um povo ali, alvoroçado. Jesus veio, aquele alvoroço que ele faz. Vai embora todos. Ficam os discípulos, pai e a mãe. Jesus não fica mendigando sua palavra para quem não quer. Quem não quer a palavra de Deus sofrerá as suas consequências. Quem não quer o Evangelho sofrerá as suas consequências. Não estou dizendo para nós não orarmos. Não estou dizendo para nós clamarmos. Não estou dizendo para nós não jejuarmos. Não estou dizendo que nós somos maiores do que alguém. Não estou dizendo que nós somos orgulhosos porque nós temos o Jesus no nosso coração. Não, não. Esse pensamento nos faz nos humilharmos e diante de Deus colocar os nossos parentes, os nossos amigos, os perversos, os iníquos e dizendo, Senhor, converte os corações. Mas no púlpito, na sua pregação e na minha, Jesus não está vendendo o Evangelho. Jesus não está vendendo o Evangelho. Jesus, ele sai percorrendo as aldeias para pregar. O Evangelho não é para quem não deseja. Isso é forte, não é? O Evangelho não é para quem não deseja. O Evangelho não é para quem desdenha, para quem desvaloriza. Não é. O Evangelho de Cristo é para o pecador que reconhece que necessita da sua graça, que necessita do seu Senhor e seu Salvador. Então, eu vou para o fim, chamo aqui a equipe de música para as nossas aplicações pessoais. Nós devemos fazer uma reflexão, e nessa reflexão eu vou separar em grupos, certo? Porque eu sou professor de educação física, por muitas vezes eu vou separando em grupos, e aí faço competições nesses grupos. Então eu vou separar em grupos diante dessa exposição para que você possa aplicar na sua vida. Será que você e eu fazemos parte da cidade de Nazaré que não valoriza e reconhece Jesus em minha vida ou em sua vida? Será que nós somos desse grupo de Nazaré que não reconhece? Será que nós achamos que Jesus é o nosso irmão mais velho, que é verdadeiramente, mas nós desvalorizamos todo o seu poder, a sua graça, sua divindade? Será que nós somos do grupo de Nazaré? Será que se a cidade de Guarulhos é uma cidade de nazarenos? Segundo grupo, você pode ser do grupo que não valoriza o dia do Senhor, ou que despreza o dia do Senhor. Como nós vimos aqui no versículo, diz que Jesus no sábado, ele ficava firme ali naquele lugar. Será, gente, que nós somos do grupo que não reconhece o dia do Senhor? Será, meus irmãos, que nós estamos levando a desprezo o culto do Senhor, de qualquer forma, de qualquer maneira? Avalie isso no seu coração, porque podemos fazer parte desse grupo, desse bojo dessas pessoas. Terceiro grupo, você pode ser do grupo do dia que o Senhor, seu Deus, entregou para você cultuá-lo ou para você apenas descansar, como eu disse aqui na pregação. Quarto, você pode ser do grupo de pessoas que se admira com uma bela exposição, com uma bela explicação, com uma bela pregação, só que essa pregação não gerou fé. Tome cuidado, meus irmãos, porque a internet ela é muito boa e existem muitos bons pregadores. E às vezes você cansa de ouvir a minha pregação, eu entendo. Mas tome só cuidado de você não na segunda-feira ouvir uma, na terça outra, na quarta outra, na quinta outra, na sexta outra, no sábado outro, no domingo outro, e não colocou em prática nenhuma. Você entende como é difícil? É bom ouvir pregação? É, mas melhor ainda é aplicar.
É a mesma coisa, quem gosta de cozinhar, levante a mão, por favor. Memeire, o Wallace também. Olha só, nós temos aí. Quando é bom você só ler receita? Você lê uma receita muito bom de um bolo, muito bom de um arroz de forno, uma receita de baião de 2, com queijo coalho. É bom você só ler? O que é bom? Fazer e comer, não é? Então, adianta a gente só ouvir, se não aplicar nas nossas vidas? Adianta a gente saber que, nossa, que pregação boa. Ouvir o tio Nico pregando, Nicodemos pregando, ouvir Hernán Dias Lopes pregando, nossa, meu Deus, que bênção. Renato Vaz, que bênção. Mas e a prática? Como anda a nossa prática? É que nem aquela velha história, segunda-feira é o Dia Internacional do começo da dieta. Não é? Segunda-feira é sempre, amanhã eu começo. E nunca chega. A pregação vem, a palavra vem, e a gente não começa. O último, você pode ser do grupo que já se familiarizou com o Senhor, e isso pode ter gerado desprezo no seu coração. Você já se familiarizou com essa escritura? Familiarizou? É comum para você estar na sua casa. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Tem uma Bíblia no seu celular, offline? E quantas vezes a gente pega para ler? Eu acho, se a Bíblia fosse assim, a gente ficaria mais com ela. Porque a gente passaria os slides ali do Instagram. Será que a gente já se familiarizou com o culto, com as coisas de Deus? E deixamos as coisas andarem, irem de qualquer forma? Tome cuidado, meus irmãos, e eu também, para não vir um desprezo, para não vir a incredulidade, para não achar que as coisas são da nossa forma, para não valorizar o culto público do Senhor, mas que a gente valorize, o sirva e se alegre diante da presença dEle. E talvez, uma pequena aplicação, se Jesus foi rejeitado, imagine nós. Ele não parou, ele saiu para pregar. Diante de qualquer dificuldade, ele saiu para pregar. Na cruz, ele ainda estava pregando. Amém, meus irmãos? Vamos orar e bendizer o nome do Senhor e pedir ao auxílio ao Senhor para que a gente valorize Ele, o culto, e não ande em incredulidade. Enquanto os irmãos vão cantando o cântico, eu direciono os irmãos a orarem por isso. Deus, não deixe eu cair em incredulidade. Não deixa eu desvalorizar o culto. Não deixa eu andar de maneira onde o desprezo aumente, mas a valorização a Deus, a sua palavra, a família, ao culto aumente. Ó Santo Deus, nós